Ok, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos, super bem-vindos à nossa live semanal, nosso bate-papo intercontinental. Eu e minha amiga, Tatiane Moreira, e minha amiga Cristina, que já está entrando. Estamos aqui, desenvolvimento pessoal, alta performance. E você está super convidado. É verdade. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo ótimo. Excelente e a melhorar, como de costume. Aí sim, referente a melhorar. Estamos Tem de todos. ser, tem de ser. Não, não vale a pena, não é? Não vale a pena. E então? Aí a gente fica mais feliz, né? Quando tá saindo de casa, né? Trabalhando em casa, saindo do lockdown, né? Sim, nós já estamos. Aliás, neste momento há pouquíssimos sítios ainda que estão com algumas restrições. A grande maioria de nós já está a fazer uma vida normal. Eu vou usar a expressão, não é que eu gosto muito dela, mas é uma vida normal, não é? Porque já conseguimos ir a todo lado, estar em todo lado. Portanto, sim, sim, ainda bem. Ah, que bom, que bom. Eu fico feliz. Nossa, eu adorei esse seu quadro dos sonhos, tá? Semana passada eu nem comentei, mas eu adorei, né? Sabes Você já tinha falado sobre ele, né? que Só que eu não tinha visto. e a parte das fotografias está deste lado. Espera aí, eu mostro. Eu vi. Sabes que tem muito a ver com o ambiente onde tu trabalhas, não é? E a gente passa tanto tempo em frente a estes aparelhos todos, não é, que estão aqui, e portanto convém que este ambiente seja minimamente entusiasmante, seja minimamente para te fazer chegar onde é que seja que tu queres chegar. Então está muita coisa aqui das coisas que eu ainda quero fazer. E muitas outras que nem sequer estão aqui, não é? Porque não dá para pôr tudo aqui de uma vez, porque senão o cérebro confunde todo. Então está numa É, ótica de sucessão, não é? Dos próximos e depois haverá os próximos. Mas a piada maior deste quadro é que este quadro já teve não sei quantas formas de estar, ou seja, a quantidade de fotografias que já tiraste e já puseste e já trabalhaste, não é? Quer dizer, isto tem que ser uma coisa dinâmica, tem que ser uma coisa para ti, não é? E portanto, sim, sem dúvida nenhuma, aconselho todos a fazerem uma coisa deste tipo, pelo menos todos os dias olhamos para isto e sentimos que estamos um bocadinho mais perto de cada um destes pequenos desejos. não, com certeza, com certeza. E quanto mais dinâmico, significa que você está conseguindo realizar, né? É Isso isso, é bacana, né? é isso, é mesmo isso, é mesmo isso, é isso. Mas pronto, muito bem. Muito legal. Bom, hoje nós nos propomos a falar sobre prioridades, por que que elas são tão importantes, né? E por que que nós vamos falar sobre isso, né? Você sabe que antigamente, faz pouco tempo atrás, antigamente, mas eu sempre fui a pessoa de, vamos fazer, vai surgindo, vai fazendo, vai surgindo, vai Hum, fazendo, né? Eu falei bastante sobre isso aqui, né? Eu não era de planejar, eu não era de falar de prioridade, eu não era de entender sobre isso, só que quando você começa a parar para refletir, você fala, poxa vida, eu quero mais, e por que que eu não estou seguindo esse mais, né? Aí é questão de estratégia, né? E eu posso colocar a prioridade como se fosse, ela para mim hoje é uma estratégia que nós devemos utilizar, eu falo, porque acredito eu que se você quer alta performance, você tem que utilizar de prioridade para poder realmente conseguir alguma coisa, seja lá o que for, certo? Nós temos só 24 horas, não tem como. sabes que essa é um dos cursos, um dos treinamentos que eu dou é sobre gestão de tempo. E essa é a grande base de onde nós partimos, que é, porque eu continuo a acreditar que não tem a ver com o tempo, tem a ver com as prioridades. Porque quando é uma coisa importante para ti, tu vais arranjar tempo. Ponto. É, Não é? Por claro. muitas coisas que tu tenhas para fazer, por muito stress que tu tenhas, etc., tu vais arranjar tempo se for uma coisa importante para ti. E este é, se calhar, um dos primeiros princípios que nós começamos nesse treino. É perceber o que é importante para mim.
É perceber de todas as milhentas coisas que eu tenha que fazer, que eu possa ter que fazer, não é? O que é importante para mim. E não pode ser tudo importante. Esta é, se calhar, uma das... segunda, já estou a adiantar um bocado a conversa, mas a verdade é que é uma das grandes confusões deste corre-corre do dia-a-dia moderno, não é? É que parece que é tudo importante, parece que tem tudo o mesmo grau de importância. E é mentira. Há coisas que são muito... Há coisas, há pessoas, há situações que são muito mais importantes do que outras. E isto dentro da minha cabeça tem que estar claro, não é? Estas prioridades como tu falavas. Não, sem dúvida. E esse é um dos motivos fortes que nós temos que falar sobre a prioridade. Por quê? Porque a demanda hoje é muito alta. A demanda hoje é muito alta, cara. Você é mãe, você é empresária, você é dona de casa, você também tem que cuidar de você, e você é esposa, e você, ou seja, a demanda é muito alta. Então, se você não souber priorizar, rapaz, a sua vida vai assim, ó, ladeira abaixo, ladeira abaixo. Até pode não ir assim logo, não é? Mas com o É, passar do tempo vai com certeza, porque a questão é que tu só funcionas em equilíbrio. E a questão é que na grande maioria dessas situações tu não estás em equilíbrio. Tu estás, andas a fazer aquilo que eu costumo dizer que é ser bombeiro. Eu reconheço que durante anos eu fui bombeira, voluntária, não é? Porque claramente não era paga, não é? Mas andava a apagar fogos. E aquilo que eu olho e que vamos vendo e que vamos vendo até, não é? Daquilo que nos vai passando pelas mãos em termos profissionais, é um bocadinho isso, é que há gente que vive a vida a apagar fogos, há gente que vive a vida a resolver, apenas a reagir, não é? Não é propriamente a viver, é a reagir. exatamente. E o grande problema, não que a gente tenha nada contra bombeiros, né? Muito pelo Não, de contrário, todo, né? de todo. Muito pelo contrário, só que nós queremos trabalhar na preventiva, né? Na preventiva, não na corretiva, É né? verdade. E quando você fala de prioridades, automaticamente você cai nisso aí, né? De reação. Você não quer ser uma pessoa reativa, você quer ser uma pessoa preventiva, você quer ser uma pessoa cautelosa, você quer ser uma pessoa inteligente, que tome decisões mais assertivas, E, e, né? e sabes que quando é claro, e eu noto isso por mim, que nos últimos tempos passei muito tempo em casa, não é? Que, como é fácil, se calhar como a grande maioria das pessoas que nos estão a ouvir. É, Quando, nos dias em que eu tinha as coisas organizadas claramente, ou seja, nos dias em que estava tudo direitinho, tinha claro o que é que eu tinha para fazer, o que é que não sei o quê, quando não havia nenhum imprevisto que me surgisse e que me destruísse aquela minha organização, eu sobrava-me tempo para coisas, sobrava-me tempo para fazer não sei o quê. Quando é, aqueles dias em que tu vais um bocadinho de improviso e até nem tens, não sei o quê, é desgraça. Não sobra tempo para nada. Parece que o tempo se esfuma, não é? Se esvai completamente. Parece areia nas mãos. E é um bocadinho essa a questão. Quando, quando tu tens as coisas organizadas, quando tens as coisas, seja na tua cabeça, seja na tua agenda, a coisa funciona. De outra maneira, andas a correr atrás do prejuízo. nossa, concordo em gênero, número e grau, funciona mesmo. A organização e disciplina, elas são, nossa, Que ainda por é cima, tudo. que ainda por cima, Tati, não são palavras sexys, não é? Quer dizer, organização, disciplina, rigor, epá, ninguém gosta, não é próprio, não é? Quer dizer, não é propriamente as palavras que mais as pessoas gostam de ouvir. E, e, e eu percebo que possa não parecer sexy assim à partida, mas se depois eu conseguir fazer tudo aquilo que eu realmente quero fazer, com base nesta organização e nesta disciplina e neste rigor, se calhar eu vou começar a achar que a minha vida é um bocadinho mais sexy. E se calhar vou começar a achar que faz sentido eu investir um bocadinho nessa organização, nessa forma de olhar para o meu tempo, para as minhas coisas, para as minhas prioridades, para aquilo que eu quero e perceber que realmente, se eu tiver este alinhamento, é mais fácil as coisas acontecerem. É mais fácil. Todos os Nossa, dias. é muito mais fácil, porque assim, quando você. Eu já.
eu falei bastante coisa aqui, né? Porque antes eu não fazia nada. Daí comecei a colocar academia, comecei a colocar cuidado com o meu gato. Ou seja, foram inserindo coisas na minha rotina. E quando você percebe, se você não organizar tudo isso, você simplesmente se perde. Só que, por Exatamente. incrível que pareça, essa organização que eu estipulei, que eu instalei, ela flui. Você entende? A sua vida flui. E você, claro, tudo isso, o que que faz? Por que tudo isso é tão importante? Pô, a nossa vida é cheia de estresse. A nossa vida é cheia de nervosismo. Situações extremas. É a economia, porque não sei o que, não sei o que lá. Você vai gerar mais estresse ainda? Não, Não é? não. Então, tudo isso, ele contribui para que você tenha um pouquinho mais de tranquilidade, um pouco mais de serenidade, para você tocar a sua vida numa toada gostosa, numa toada prazerosa, e você curta aquilo, sabe? Você curta aquilo que você está fazendo, que você se propôs. E sabes que isso que tu acabaste de dizer é bem verdade, ou seja, uh, os meus dias não são nenhum igual ao outro. Não Ou são? seja, Nossa. ok, as coisas até podem acontecer mais ou menos à mesma hora, não é? Mas não são um igual ao outro. E, portanto, às vezes quando nós falamos de rigor, da tal disciplina, as pessoas acham, é aquela seca de ter que fazer todos os dias a mesma coisa e sempre à mesma hora. E não tem nada a ver com isso. Tem a ver, lá está, com dentro da minha cabeça eu saber o que quero e saber o que é que eu tenho para fazer naquele dia. E saber que tem que acontecer. E, portanto, eu olho para a minha agenda, né, para o meu dia, em que hora é que isto vai acontecer. E quando isto acontece, é muito mais fácil, lá está, as coisas fluírem, como tu dizias, e é verdade. As coisas acontecerem quase que naturalmente. Não é propriamente aquela coisa do, pronto, agora é meio-dia, vou ter que ir sentar ali e fazer aquilo. Agora são 3 da tarde, tenho... Não é nada disso. E aquilo que tu já disseste em outras edições, e efetivamente faz sentido, é tu ires acrescentando as coisas uma coisa de cada vez. Porque quando tu queres mudar tudo de um dia para o outro, vai correr mal. Vai correr mal. Agora, quando eu consigo acrescentar uma coisa de cada vez, sim, é muito mais fácil. Claro, e menos estressante. E Totalmente. menos. Você vai com calma. Eu concordo com Sabes, tudo isso. E assim, deixa-me só interromper só para dizer, nós temos uma frase que usamos muito, que eu uso muito, que é temos que ir com calma porque temos pressa. E é um bocadinho isto, ou seja, nós temos que fazer uma coisa de cada vez, mas temos que fazer, não é? Porque temos pressa, porque temos, não é? Queremos chegar a algum lado, queremos fazer alguma coisa, não é? Ok, podemos ir com calma, podemos uma coisa de cada vez, sem dúvida nenhuma, mas rápido porque temos pressa. E esta é se calhar uma das ideias interessantes que quem nos está a ouvir pode ir usando na sua cabeça, não é? Ok, preciso ir com calma, sim, não vou mudar tudo de uma vez, vou mudar uma coisa, sim, mas vou mudar, vou fazer, e isso vai fazer com que eu chegue onde quer que seja que eu quero chegar, porque tenho pressa. e isso é maturidade. Sim, também. E isso é maturidade. Nossa, eu adorei essa frase. Mas olha só, o que eu ia falar é assim, uma coisa que é diferente você falar de rotina e você falar de fazer as mesmas coisas todos os dias. É diferente. Sim. Quando você fala de fazer as mesmas coisas todos os dias, é uma coisa enfadonha, é uma coisa fixa, é uma coisa chata, é uma coisa inflexível. Agora, a rotina não. A rotina, o que ela faz com você? Ela te liberta. Por quê? Porque você tem aquelas 10 coisas para fazer no dia. Só que você não precisa ser uma coisa inflexível, uma coisa fora da criatividade, uma coisa você fala, não, muito chato. Não. A rotina é aquela coisa que você estipulou, que está atrelada àquilo que você quer, ao seu sonho, ao seu objetivo, e você cumpre de forma disciplinada, de forma prazerosa, você curte tudo aquilo. E não necessariamente é uma coisa chata por obrigação, entende? Eu vou colocar uma coisa que aconteceu essa semana, inclusive, comigo. O meu filho, ele acorda no meio da minha ginástica, todas as manhãs. Todas as manhãs. Na primeira vez que ele acordou, eu fiquei pé da vida. Eu falei, caramba, lá vai ele atrapalhar minha ginástica. Tudo bem, mas deixei, né? Eu peguei, respirei fundo e continuei. Vamos lá. No segundo dia, eu falei,
interessante, ele acorda no meio da minha ginástica, eu vou usar isso a meu favor. Daí o que eu fiz? Não, eu fiz isso. Eu falei, filho, senta no pé da mamãe. Ele sentou no meu pé e eu consegui fazer as abdominais levantando. E eu não consigo fazer levantando sozinha ainda. Eu tô ainda fraquinha, não consigo fazer sozinha. Eu falei, ele vai me ajudar a fazer sozinha levantando. Eu vou usar ele. Daqui a pouco, o dia que ele não acordar, né, Vais eu vou ter uma lá falta. ou seja, o que eu quero falar com esse exemplo é que muitas vezes a gente, como é que eu posso falar? Fica muito bitolado nessas horas que você começou. Ah, não, tal horário, não sei o quê, essa falta de flexibilidade, essa falta, né? E isso é muito ruim. E Isso é sabes, muito ruim. e sabes que eu já vivi isso, eu já vi, e se calhar muitas das pessoas que nos estão a ouvir também já viveram esse stress de ter que, pronto, agora é aquela hora e agora tenho que fazer aquilo e agora tenho que fazer aquilo outro, percebes? E isso não é teres uma agenda a dominar-te a ti, não é teres tu a dominar a tua vida, teres tu a dominar o teu tempo, percebes? E esta inversão de eu começar a olhar para as coisas e começar a perceber, ok, tem que ser, mas porque eu quero, não tem que ser porque é a hora, não tem que ser porque não é agora e tal, e vamos a correr e temos que fazer. É muito mais simples. É muito mais simples na minha cabeça e se tornar, que foi uma palavrinha que tu usaste aí, que é prazeroso. É tornar-se agradável, é tornar-se de uma forma que eu queira fazer mais. Eu fiz hoje, mas gostava de fazer novamente amanhã. E essa noção do quero fazer mais amanhã, quero fazer mais amanhã, quero fazer mais amanhã, é o que faz com que a gente cada vez mais queira, lá está, fazer mais. E sim, aquilo que tu disseste do exemplo do teu filho é muito curioso, porque é como é que eu pego com uma coisa que podia ter que ser readaptar tudo, não é? Para usar É, isso a meu favor e usar isso a meu favor. E essa é uma das coisas que às vezes no tempo, na noção de tempo, no uso do tempo, a maior parte das pessoas perde-se. E esta sim, capacidade de eu olhar para a situação, parar, lá está, voltarmos, parar, não é? Olhar para a situação e pensar, se calhar eu consigo tirar isto de uma forma diferente para mim. Como é que eu consigo mudar isto de uma forma diferente para mim? E a coisa acontece. E resulta. exatamente. E a coisa acontece. O que é isso? Antigamente, alguns anos atrás, eu não conseguiria pensar tão claro assim. Eu não conseguiria ter essa maturidade para fazer isso. Eu ia me estressar, eu ia parar meu exercício no meio, ia falar assim: caramba, eu não consigo mais fazer exercício. Pronto, acabei. Eu ia falar isso. Você entende? Mas hoje não. Por quê? E por que eu comentei isso? Porque é importante, às vezes, agora vamos entrar uma parte um pouco mais técnica que eu queria entrar. Estamos falando de prioridades, né? E às vezes nós temos a urgência, né? Nós temos as coisas urgentes e nós temos aquilo que nós sabemos que são importantes para nós, né? Nós temos urgências e importante. Então, o que acontece? É urgente para mim quando meu filho acorda e fala: mãe, eu tô com fome. Só que é importante fazer exercício físico. Ou seja, eu vou deixar de fazer uma coisa para outra. Então, se você conseguir aprender a aliar, a conciliar isso, a sua vida vai começar a fluir, tá? Totalmente. Muito mais harmoniosamente. Enfim, a sua vida vai ser melhor. Qualidade de vida, né? Nós estamos falando de qualidade de vida. Por isso é tão importante você aprender a priorizar. E nós temos a importância, as ações importantes, e nós temos as ações urgentes. Muitas vezes, agora vamos falar sobre esse negócio de rotina que nós falamos de horário. E por que é tão importante isso? A gente ter falado isso, né? Porque nós temos uma coisa assim, não, tem que ser regrado, tem que ser rígido, aquilo lá. Não, por quê? Porque nós sabemos que tem as demandas urgentes entrando o tempo todo. E se Verdade. você não for flexível, se você não for um ser adaptável, você vai se estressar, você vai criar resistência. O que isso vai acontecer? A sua produtividade vai lá embaixo, o seu coração, o seu batimento cardíaco vai lá em cima, porque você vai ter um infarto cardíaco. Eu já vi isso acontecer. Claro. Muito, muito. E isso é uma questão, inclusive tem um livro que eles chamam Sete Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes. Sim, do Ele, Covey.
Já ouviu Sim, falar? do Stephen Covey, sim. Então, ele fala de uma matriz de Colvett, Sim, né? sim. De Colvett, onde você coloca importante e urgente. Urgente, Daí sim. você está fazendo, né, o cross-check lá, né? O que é importante? Isso aqui é importante e urgente? Ou é só importante? Ou é só urgente? Ou é os dois? Daí você vai estipulando, né, as suas Exatamente. ações. Era aquilo que eu dizia no início, não pode ser tudo importante, não pode ser tudo urgente, não pode ser tudo, percebes? Não pode ser tudo. O, o, esta capacidade de nós pararmos e olharmos para as várias tarefas que tu tens para fazer e perguntar, ok, o que é importante, o que é urgente, o que é que tem que ser feito ontem, o que é que tem que ser feito, ou o que pode ser feito daqui a 2 dias, é essa capacidade de olhar para isto com alguma tranquilidade, com alguma calma até, É, faz com que eu tome melhores decisões. Principalmente porque, repara, quando eu ando a reagir, como estávamos a falar e como tu estavas a descrever, quando eu ando a correr atrás do prejuízo, eu não tomo normalmente boas decisões. Porque há aqui muito químico a funcionar que não é, se calhar, o melhor químico para me ajudar a tomar essas boas decisões. Então, eu tenho que, se calhar, parar e olhar para estas situações e perceber: isto traz-me alguma coisa de mais-valia de eu fazer agora? Ou posso deixar para mais tarde? Eu preciso mesmo disto neste momento? Ou posso esperar aqui algum tempo? Dou-te um exemplo em concreto. Nós reabrimos esta semana tudo quanto é shoppings e coisas que tais. Como podes imaginar, houve gente, milhares de pessoas que correram para tudo quanto é loja em shopping. Bem ou mal, não estamos sequer a fazer um juízo de valor. A questão é, será que todas aquelas pessoas que estavam no shopping precisavam de estar no shopping? Era urgente, percebes? Era prioritário eu estar ali a expor-me a uma série de perigos que se calhar não havia necessidade, de haver filas para entrar numa loja de 4 horas. A questão é toda essa. E quando eu olho para o meu tempo, eu olho para o meu tempo e digo, sim, realmente eu tenho ali uma necessidade, mas será que é uma necessidade que eu não posso resolver daqui a 2 ou 3 dias, daqui a uma semana, daqui a 15 dias? E esta capacidade de olhar para as tarefas e pensar nelas faz com que também as coisas corram melhor, porque cada vez mais vão correr melhor, sem dúvida nenhuma. Quando eu simplesmente reajo, é o caos. É o caos. E instala-se com muita rapidez. sem dúvida. E, nossa, e como instaura? E é rápido mesmo, né? E é verdade. Você falou uma palavra que é importante para a gente aprender a priorizar. Qual é o valor, né? Quais são os nossos valores, né? Porque para você priorizar, você precisa entender o que realmente é importante, fundamental e essencial para você, Sim. né? Aí, qual é o valor? Você vai arriscar sua própria vida passeando no shopping porque você não aguenta mais ficar preso em casa? Qual é o valor que você tem? Entende? Nada de certo, nada de errado, cada um com o seu valor. Mas, né, nós estamos falando de prioridades, nós estamos Sim. falando. E repara, eu usei este exemplo, não é uma questão de crítica, é uma questão de constatação daquilo que aconteceu. Ponto. Pois é. Ponto. Então, uma das coisas que as pessoas que estão ouvindo a gente falam assim, nossa, mas é tão difícil priorizar. Mais ou menos. Se você conseguir parar para refletir, né? E fazer aquilo que a gente sempre fala aqui, que é uma tarefa prática, sentar, listar as suas tarefas, entende? Colocar no cronograma. Daí você fala, ó, faz essa matriz que nós acabamos de comentar, fala o que é urgente, o que é prioritário, né? É claro, mas as demandas vão surgindo, Tati. Claro, mas se você já tem listado, se você gera um minuto lá para você poder atender as demandas urgentes que vão aparecer, ou seja, você fica mais tranquilo no seu dia a dia, Sim, você fica mais sereno sim. e lida com mais tranquilidade, Sim, e né? repara, e imprevistos vão sempre acontecer, Claro, não é? Quer dizer, por isso é que se chamam imprevistos, não é? Porque se fossem previsíveis, não, é? Não seriam imprevistos.
Mas a questão é exatamente isso que eu te dizia há pouco e que eu sentia. Eu sentia isso, por exemplo, hoje. Hoje que foi um dia em que eu tive muitas tarefas para fazer, mas que, como as coisas organizaram-se e estavam tudo bem clarinho, eu dei por mim aqui 20 minutos à espera que este nosso live começasse. Estava aqui sentada a pensar, vou começar a ler, não, vou fazer não sei o quê, não, vou mandar aqui uma mensagem para uma pessoa que já tinha que ter falado há não sei quantos dias. Ok, é isto, percebes? A questão é, não era urgente, lá está, não era urgente, não se faz na altura e portanto depois acaba por ser adiado. Mas é um bocadinho isto, ou seja, é quando tu organizas as tuas coisas, quando tu organizas as tuas tarefas e quando a coisa flui, é muito mais fácil sobrar tempo. Há dias em que tu andas completamente a correr atrás do prejuízo, tu andas a correr para chegar a horas, tu andas a correr para não sei o quê, tu andas a correr para não sei o que mais. E a verdade é que eu não acredito que alguém que passa o dia a correr de um lado para o outro chegue ao final do dia satisfeito consigo próprio, que é outra das questões. Não é só a questão do stress, como tu dizias há pouco, do batimento cardíaco aumentar, não é só isso. É tu chegares ao final do dia, olhar para trás, que era essa a sensação que eu tive durante algum tempo na minha vida, que é eu olhar para trás, olhava para o dia, não é? Antes de deitar, antes de dormir, aqueles minutinhos em que a gente está ali a puxar o filme atrás, não é? E tu pensavas assim, o que é que eu fiz hoje? Na realidade, não é? Espremido, o que é que eu fiz hoje? E essa sensação de vazio, essa sensação de não estares a avançar, a chegar a nenhum lado, eu acho que isso é a pior frustração possível que nós podemos ter, que é aquela sensação de que tu andas por andar. Não andas, lá está, até podes andar devagar, mas não estás em direção a nada. Andas simplesmente por andar e que na realidade não estás a andar, estás a marcar passo no mesmo sítio, não é? Isso é se calhar a grande frustração de quem se sente bombeiro, não é? Não, sem dúvida, porque assim, né, no nosso dia a dia, nós temos aquelas ações que são fundamentais, né, que nós precisamos executar, porque se não executar, dá ruim, Alguém não né, come, dá ruim. sim. E temos aquelas ações que são importantes, temos outras que são urgentes, né? E quando você aprende a administrar tudo isso, você se sente muito mais autoconfiante, você se sente melhor com você mesmo, essa realização, né, ela vem, né? E essas ações, se você, por exemplo, pegar essas ações que você chama de importantes, né, você coloca e você estipula algumas ações que eu chamo de ações de alavancagem. Essas ações de alavancagem são aquelas ações que realmente você não anda por andar. Não é assim, tudo bem, eu escovo os dentes e passo fio dental todos os dias, certo? Certo. É uma ação importante. Se você não fizer isso, você vai ter cárie, você vai ter problema e eu não estou afim de usar aquela maquininha. Sim. Agora, uma ação de alavancagem, você pegar e você comprar um aparelhinho onde faz aquela limpeza. Isso é top, porque de tempos em tempos você faz isso e você diminui mais sua placa bacteriana. É só uma coisinha básica, besta que eu tô falando assim. E as ações de alavancagem, elas são isso. É mais ou menos aquele assim, por exemplo, vamos dar um exemplo no quesito investimento. Eu toda semana guardo R$ 100 por semana, tá? Essa semana eu vou guardar 500. Eu vou triplicar o meu, Sim. o meu investimento. Isso é uma ação de alavancagem, Sim. entende? Porque isso vai fazer com que lá na frente eu não fique naquela mesma toada. Eu avance 2, 3 casas No jogo. no meu jogo da vida, digamos assim, entendeu? Sim. E pelo menos isso que você precisa ter, por exemplo, quando você gerencia muito bem seu tempo e sobra esses 20 minutos que você comentou, por exemplo, você pode tomar uma ação de alavancagem de step. Você fala, olha, eu tenho um tempinho aqui, se eu, por exemplo, ligar para um cliente, que eu sei que o cliente está quase fechando, então eu não teria tempo para ligar para o cliente normalmente, você entende? É isso. Mas então agora eu vou lá, eu ligo e eu fecho o negócio. Isso é uma ação de alavancagem que o meu negócio vai melhorar, vai um cliente. É mais ou menos nesse nível quando você gerencia o tempo.
entende? É isso. É isso e eu volto à minha. E faz-te sentir diferente. Claro. Faz-te sentir diferente, percebes? E isso, ok, por exemplo, esse exemplo que tu deste, é óbvio que essa alavancagem vai-te fazer mais, não é? Mas quando eu faço, lá está, é a noção de que fiz a coisa certa. E dentro da Sim. nossa cabeça, todos nós temos esta noção. Apesar de nós não gostamos muito de entrar em termos de juízos de valor, não é? Todos nós, dentro da nossa cabeça, temos essa noção de fazer a coisa certa. E fazer a coisa certa, muitas das vezes, é isso, é tomar conta de ti também. Porque isto, no fundo, é claramente uma ação preventiva para uma série de coisas que possam acontecer no futuro. Portanto, é tomar conta de ti, é fazer com que tu te sintas que fizeste a coisa certa e que isso, mais cedo ou mais tarde, vai-te trazer resultados. Provavelmente mais cedo, porque estás a fazer a coisa certa. Sem dúvida, sem dúvida. Você traz seus resultados positivos, né? Você vê. E é tão interessante. Eu nunca pensei, por exemplo, na minha vida que eu fosse conseguir executar tanta coisa em 24 horas. É Você isso. fala, nossa, sabe, parece que rende o dia, né? Minha avó falava assim, nossa, hoje o dia rendeu. Parece que rende o dia. E você lida com ele tão natural, tão gostoso. Então, faz muito bem para a gente. Isso faz muito bem. Lá está, é tal sensação de palmadinha nas costas, não é? Um, eu achei imensa piada, que é uma das coisas que eu digo muitas vezes. Eu acho que nós devíamos começar o dia, olhar para o espelho, como tu dizes, não é? A dizer gostosa, não é? Uma coisa assim desse tipo. Mas devíamos acabar o dia a dar palmadinhas nas costas a nós próprios. Porque essa sensação de que fizeste bem, que fizeste aquilo que tinhas que fazer e tal, deve ser celebrado. E é essa noção, é o dia rendeu. Nós temos a mesma expressão cá deste lado também, e é um bocado isso, é o dia rendeu, mas rendeu o quê? Não é? Rendeu para mim, rendeu para as coisas que eu tinha para fazer, para as coisas que eu quero fazer, e efetivamente eu neste aspecto sigo muito e gosto muito da ideia de um senhor que nós já falamos aqui várias vezes, que é o senhor chamado Tony Robbins, que volta e meia nós falamos aqui, não é? Dele. E ele diz que se tu não tens 10 minutos para ti, não tens vida por dia. Ah, E às vezes é mesmo isso que tu precisas, é 10 minutos. Às vezes precisas de mais. Mas se eu não tiver isto definido dentro da minha cabeça, se não for prioritário, para mim, não é? Voltando à palavra que nos trouxe cá, se não for prioritário, é mais complicado eu sequer pensar que preciso de 10 minutos. Nem sequer tenho noção que faz sentido, que é importante, que preciso. não, sem dúvida, sem dúvida. E quando você fala, agora você falou um negócio interessante, que nós falamos sempre em priorizar o quê? Né? Quais são nossos valores? Nós temos que nos priorizar. É. Como assim priorizar? Para você conseguir se priorizar, você precisa se entender. Você precisa saber o que você quer de verdade, o que te satisfaz. E por isso, esses 10 minutos, eles são fundamentais. Todos os dias você precisa fazer várias perguntas para você, né? E aí, tá indo bem? E aí, o seu curso? Você continua no seu curso? E aí, você tá gostando, tá curtindo, você tá evoluindo, tá dando certo para você? Então, você vai batendo um papo com você todos os dias, entende? Sim. Tá fazendo, você tá feliz? E assim você vai caminhando 1% por dia, que é o suficiente. Entende? Completamente. E isso faz uma diferença absolutamente brutal ao final de algum tempo. Sabes que eu acho que muitas das vezes a questão é exatamente essa. As pessoas não começam porque olham para a escada, ou olham para a rua, ou para a estrada, não é? E acham que é muito longa, que é muito alta. E a questão é, faz todo sentido, mas se tu não des o primeiro passo, nunca há de lá chegar. E a questão é exatamente essa. Há uma pergunta que às vezes eu brinco muito com as pessoas quando estou a dar formação, que é como é que se come um elefante? Às fatias. Não, Às fatias, não é? Portanto, tu não consegues comer um elefante uma vez toda, mas às fatias, ao longo do tempo, provavelmente vais conseguir fazer isso. Eu dou um exemplo para quem nos esteja a ouvir da área comercial. Eu cheguei à conclusão que tinha cerca de 1.300 clientes registados na minha base de dados
E a grande maioria deles, eu não falava com eles. Eu falava ali com um núcleo de 200, 300 e o resto estava ali perdido. Então o que é que eu decidi? Então eu vou contactar 20 clientes por dia. Mensagem, telefonema, e-mail, não importa. Mas todos os dias há 20 clientes meus que recebem um contato meu. O que fazem com ele, isso já é outro problema, né? Já é outra questão. Mas da minha parte eu faço a coisa certa. O que é que acontece? Estamos há quase 2 meses, estou há quase 2 meses a fazer isto, 1 mês e meio mais ou menos, vou a meio da lista. Falta muito. Falta o que faltar. Quando chegar ao fim, se calhar vou ter que voltar outra vez ao início. Se calhar vou. É provavelmente que sim, porque entretanto já passou quase 3 meses. Já não falei com aquelas pessoas há 3 meses. Mas pelo menos, e daqueles que eu consigo falar e consigo ter um feedback, é interessante de ver que em algumas situações aquela mensagem, aquele e-mail, aquele contato fez a diferença. Eu tive pessoas a dizer-me, pá, parece que adivinhavas que eu precisava de falar contigo. Claro que sim, claro que adivinho, é óbvio, eu ouvi deste lado, falaste daí, eu ouvi deste lado. Mas a questão é toda essa. Eu não posso olhar para a tarefa, para o que é que seja que eu tenha que fazer e desista, porque é muito, porque é grande, porque vai demorar muito tempo, porque eu não vou ver resultados logo amanhã. Pá, se fosse dessa ótica de ver as coisas, então não havia prioridades, não é? Porque tudo é complicado, tudo é desafiante, tudo vai demorar tempo, não dá para pegar na varinha de condão e fazer pelinho e de repente, não é? Está tudo feito. E essa persistência é uma das características que eu acho que todos nós precisamos trabalhar. Eu preciso trabalhar, tu precisas trabalhar e provavelmente as pessoas todas que nos estão a ouvir precisam trabalhar, que é essa capacidade de acreditar e de continuar a fazer. Todos os dias. Nossa, com certeza, com certeza. Você não tem noção de que eu, no livro dos recordes, sabe, no Guinness Book, Yes. nossa, tem uma pessoa. Ai, engasguei. Não, respira. Respirar é importante. Tem uma pessoa que comeu bicicleta. O cara comeu bicicleta. Você tem noção disso? Como é que ele fez? Deixa eu vou pegar uma água aqui, peraí. O cara comeu bicicleta. Sabe como o cara comeu uma bicicleta? Bicicleta mesmo, de verdade. Sim, metal mesmo. Não. Sim. Sabe como é que ele fez? Cortou em pedaços, em pequenos pedaços. Loucura. Isso. A hora que eu vi, eu falei, gente, eu não acreditei nisso. Eu falei, como assim? Ok. Muito bem. Como assim? Daí, depois disso, depois que o cara cortou uma bicicleta, como que ele conseguiu? Ele cortou aquela bicicleta em vários pedaços. Ou seja, qualquer coisa é possível de ser feita se você fizer passo a passo. Uma coisa de cada vez. Cara, depois daquilo, aquilo fez assim na minha cabeça. Eu falei, gente, eu não tô acreditando. E eu reclamando que eu tenho muita coisa para fazer, eu falei, dá o tempo, pô. Sai dessa, meu. Eu falei, não é possível. Ou seja, é assim, às vezes é desesperador, às vezes é desesperador. Por exemplo, quando eu comecei agora a trabalhar com coaching, marketing digital, realmente é tudo muito novo. Eu falei, gente, eu estou chegando na casa dos 40, estou com um filho e não sei quanta, vai ser muito desafiador. É muita coisa para você aprender, é muita coisa para você desenvolver, e a gente se sente assim. A gente se sente assim, isso é natural. Quando você vai abrir uma empresa, quando acontece um negócio novo, qualquer momento, né? Por isso, aí está a questão de você falar assim, ó, prioridades, vamos lá. Estamos falando sobre prioridades, né? Por onde a gente começa? O que é mais importante, né? O que realmente vai fazer a diferença nesse começo, nesse início do primeiro passo? E você vai lá e vai caminhando um passo de cada vez, entende? Porque você não consegue fazer tudo de uma vez só. Nossa, eu achei fantástico esse negócio do livro. Sabes que essa capacidade de eu perceber o que é importante para mim é basilar. É a base de tudo o resto que tu possas construir a partir daí. Mas também eu estava-te a ouvir a falar e estava-me a lembrar que há uma outra noção que nós falamos, quer dizer, já falamos aqui,
mas que é uma noção que também é importante, e eu sei que estamos a usar aqui a palavra importante várias vezes, mas é importante eu ter dentro de mim, que é a questão do merecer. É importante eu olhar para mim, é importante eu estabelecer esse tal equilíbrio, é importante eu cada vez mais perceber como é que é, mas também é importante dentro da minha cabeça estar esclarecido que eu mereço. E esta coisa do eu mereço, e nós vimos de uma educação judaico-cristã, e quer queiramos, quer não, não é? Não é muito uma coisa que se trabalha, não é? A cultura anglo-saxónica trabalha muito mais esta questão do eu mereço. Mas é algo que nós temos que perceber cada vez mais importante dentro de cada um de nós, que é eu mereço ter uma boa forma física, eu mereço ter sucesso, eu mereço ter uma vida boa, eu mereço aquilo que me está a acontecer, eu mereço, etc, etc, etc. E esta noção do eu mereço com as coisas positivas e boas da vida, às vezes não encaixa muito bem. E no dia em que isto encaixa, é fabuloso. É fabuloso porque é quase com um alinhamento de astros e as coisas de repente começam a fluir totalmente. E isto tem que ser trabalhado de dentro para fora, não dá para ser trabalhado de fora para dentro. Não, com certeza, porque quando você entende que você merece, né, mais quando você merece, você caminha com mais propriedade, né? Você fala, tudo bem, eu mereço aquilo, então eu vou lá e eu vou fazer por merecer, né? Realmente, isso aí. Isto é verdade nas grandes coisas, como é verdade nas pequenas coisas. Porque repara, tu começaste a fazer exercício, certo? O que é que te deu na cabeça de repente ires fazer exercício? Não precisas de responder, eu só quero que as pessoas pensem nisto. Ou seja, tu tomas decisões e começas a fazer coisas, mas o que é que está por trás disso? Não é? É o porquê, mas é mais do que o porquê. É o que é que tu queres alcançar com isso. Não é? Os ingleses têm uma expressão que não há muita tradução para português, mas é o for the sake of what, não é? Por causa de que raio é que tu te lembraste de repente de fazer isto? E esta, se tu começares a trabalhar dentro de ti esta do porquê não do porquê só porquê, mas do porquê causa de, as coisas alinham na tua vida, as coisas encaixam na tua vida. E tu começas a perceber essa tal noção que nós temos estado a conversar desde o início, das tais prioridades, do que é importante, não sei o quê, passa a fazer tudo sentido. Porque quando eu encontro essa tal causa, automaticamente tudo o resto alinha. É verdade. Não, isso com certeza. E flui, né, naturalmente. Porque assim, eu acredito que normalmente nós fazemos porque nós queremos pertencer a algum lugar, a algum clã, a algum grupo. Então nós começamos a fazer, por exemplo, por que uma pessoa começa a tocar violão? Porque ela viu pessoas que ela curte tocar violão, ou seja, ela tem, né, enfim, ela foi indo por esse lado. Porque uma pessoa começa a ler, porque ela começou a ser estimulada, né, pelas pessoas que ela curte, que ela, né, não precisa ser familiar, por exemplo. Então, esse pertencimento, né, que nós seres humanos nós temos muito forte dentro de nós, né? Isso faz com que a gente haja. E isso é uma prioridade para nós, embora a gente não coloque isso como prioridade, mas a gente precisa. Isso é uma coisa que Pertença. Então, precisa evidenciar isso na nossa cabeça, sabe? Nós precisamos nos sentir parte de algo maior. Nós precisamos nos sentir isso. E por que isso é importante? Para a gente poder agir. Por que isso é importante? Para a gente ter motivação e ter, principalmente, resultado. Para a gente chegar aonde a gente fala, poxa vida, tá, por que eu quero aprender a tocar piano? Ah, porque meu tio tocava piano, ele tocava tão lindo e eu curtia quando todo mundo sentava lá à mesa. Ou seja, eu tenho aquele senso, né, de família, aquela coisa que me trouxe isso. Então eu vou lá e vou fazer isso. Eu tenho um motivo. E tu disseste aí uma coisa que é muito interessante, que é resultado. Porque se eu não tiver resultado nas coisas que eu estou a fazer,
na grande maioria de nós, a grande maioria de nós, ao fim de algum tempo, e aqui depois o tempo vai depender lá está, do por causa de quê, não é? Acaba por desistir. E a questão é exatamente essa, é como é que eu me mantenho lá? E mantenho-me lá quando eu me recordo cada vez mais do por causa de que é que eu comecei a fazer isto, por causa de que é que eu comecei a tocar piano, por causa de quem é que eu comecei a ir para o ginásio, por causa de que é que eu comecei a ser coach, por causa de que é que eu comecei a fazer vendas, por causa de que é que eu comecei, whatever. É isso. Quando esse por causa de que for claro dentro da minha cabeça, eu mantenho-me, independentemente dos resultados. Se não, eu olho mais para os resultados do que para o resto. Sem dúvida, sem dúvida. Quanto mais forte for esse motivo, né, por essa razão, né, mais longe eu caminho, né, mais longe eu vou, né, e mais resultados eu tenho, porque a chance de ter resultados são maiores. Claro. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Esse propósito tem que ser muito, muito forte dentro de nós, né? E é por isso que isso é prioridade para nós. Isso é prioridade. Você precisa entender, falar assim, poxa vida, tudo bem. Eu tenho várias coisas que eu quero na vida, né? A gente quer muita coisa na vida, é normal isso, né? Nós queremos bastante coisa. Só que daí você vai lá e você coloca, nesse momento, o que eu vou focar, né? Nesse momento, o que é realmente prioridade para mim? Ah, eu vou priorizar o trabalho porque com o trabalho eu vou conquistar a minha segurança, a minha casa própria, por exemplo. Vamos pôr assim. Então, você vai estipulando, né, degraus de evolução, degraus de voltamos ao início da nossa conversa. Estas nossas conversas acabam sempre por andar, muitas das vezes, voltar outra vez ao início. Que era aquilo que nós falávamos em relação aqui ao quadro de sonhos que está atrás de mim, não é? Eu não tenho todos os meus sonhos aqui, eu tenho os próximos, não é? Porquê? Porque depois destes hão de vir outros, onde vir outros. O único sonho que está aqui, que é assim o mais lá para a frente, é o sonho que eu tenho mesmo mais lá para a frente, que é o conhecer os meus bisnetos, que está ali. Não, é um daqueles sonhos que não tem propriamente data, não é? Quer dizer, mas tem uma imagem dentro da minha cabeça. E essa é uma das. É óbvio que isto é um sonho que pode nunca acontecer, porque basta a minha filha não ter filhos e automaticamente eu nunca vou ter bisnetos, não é? Mas se tu me perguntares como é que é essa imagem que eu tenho dentro da minha cabeça, eu sei te dizer exatamente como é que é, sei te dizer como é que eu vou estar vestida, sei te dizer que tipo de reunião de família é que é, sei te dizer isso tudo. Porquê? Porque eu quero alimentar esta ideia dentro da minha cabeça de lá mais à frente. De lá mais à frente. É o meu trabalho para a minha longevidade. É o meu trabalho para eu chegar aos 90 e muitos, aos 100, não é? Que eu acho que ia ser um gozo chegar aos 100, com qualidade de vida. Não é? Chegar aos 100 e vamos acreditar que até lá já teríamos uma série de peças biónicas, portanto até lá também vamos com certeza conseguir viver melhor. Eu sou grande fã dessa modernidade do futuro. Acho que deve ser o máximo. Mas é um bocado isso, ou seja, é eu perceber que tenho que ter um passo atrás do outro, como tu dizias e muito bem. É um degrau atrás de cada outro. Eu não posso querer aprender hoje a andar e amanhã estar a correr. Não vai acontecer. Eu tenho que começar a aprender a andar, depois vou andar mais depressa, depois vou fazer marcha e depois vou aprender a correr. E não é a mesma coisa aprender a andar de aprender a correr. O equilíbrio é diferente, a forma de colocar é diferente, a forma de respirar é diferente, etc, etc, etc. E, portanto, eu tenho que ter esta consciência que se eu comecei hoje, tenho que ter, eu vou usar a expressão que se calhar não é melhor, mas tenho que ter alguma humildade para perceber que eu só estou hoje a começar e, portanto, amanhã vai ser melhor e depois da manhã vai ser melhor e para a semana vai ser, então, é uma distância louca. E esta competição comigo, esta melhorar comigo também me ajuda a cada vez mais persistir naquilo que são as coisas que são efetivamente importantes para mim e que houve um dia em que eu decidi que eram importantes para mim. Sem dúvida. E quando você vai dando um check naquelas coisas que você vai realizando, né? Que você vai, poxa vida, aquilo era importante para mim, eu realizei. Quando aquilo era né, prioridade, eu lá cheguei. Nossa, quando você começa a fazer isso, fala, poxa vida, eu estou realmente vivendo.
Você se sente assim, né? Você fala, eu estou realmente fazendo parte disso aqui, me realizando, curtindo. E isso é muito bom. Eu acho que é para isso que nós estamos aqui, sabe? Que o verdadeiro propósito da gente fazer tudo isso aqui é justamente isso. É você ir trabalhando degrau por degrau, tudo aquilo que você quer, né? Prioridade a prioridade, com calma, né? Sem pressa e sem pausa, né? Como É, a gente fala, né? Sem pressa e é, é, sem pausa. com calma, porque temos pressa, sim, 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 sem dúvida nenhuma. E sabes que essa se calhar pode ser assim a primeira grande dica, que não é a primeira, porque já temos dado uma série delas nesta conversa, que nós podemos dar a quem esteja a sentir-se assoberbado, para quem se esteja a sentir tal bombeiro que eu falava há pouco. É sentar e olhar para as tarefas que tem para fazer e perceber quais são as importantes e quais são aquelas que não são importantes. Melhor dizendo, quais são aquelas. Há aquelas, como tu dizias ao bocado, que têm que ser feitas. Ponto. Ok, essas são fantásticas. Muito bem. E para além dessas, e a seguir a essas, quais são as que eu faço a seguir? E as que são a seguir a essas? E de grau de. E estabelecerem alguma prioridade no sentido de importância, até se calhar, ou de urgência, depois depende, se calhar, de situação para situação, mas de importância. E a partir daí perceber como é que vai ser o meu dia. Porque a partir do momento em que eu tenho isto escalonado, não é? Eu tenho quais são aquelas que eu tenho mesmo que fazer, e depois as outras, e depois as outras, e depois as outras, o meu dia é fácil de organizar. Desta primeira parte da organização mental é que às vezes nem sempre a gente consegue fazer com tanta clareza. Portanto, sugestão, sentar num sítio onde esteja calma, uma meia hora ou que seja, sozinha, e pense nessa priorização das coisas que eu tenho para fazer. Porque depois tudo o resto, mesmo que haja imprevistos, mesmo que haja um fogozinho ali para apagar, eu vou ter tempo para fazer. Vou encontrar tempo, vou arranjar tempo para fazer. Vai encontrar mesmo, porque assim, o que acontece? Por que que isso é tão importante? Você fala, nossa, isso é muito importante, porque quando você pega, você começa a colocar, escalonar, vamos falar assim, quando você começa a escalonar, né, no seu cérebro, ele se seta, né? Ele fala assim, olha, eu vou na direção, eu vou naquele, ele se foca naquilo, né? E a gente sabe que foco é tudo, né? Foco, quando você tem aquela direção, você realmente você caminha para aquilo. E aquilo, a chance de acontecer, de ser concretizado, nossa, aumentam consideravelmente. Por isso a prioridade é tão importante. Por isso é importante você escalonar. Você fala, poxa vida, está no meu radar. É mais ou menos assim. Eu costumo falar isso, olha. Ó, eu não consigo fazer isso agora, mas está no meu radar. Vai ser a próxima, né? A minha próxima prioridade. Então, ou seja, está escalonado. E o interessante é que quando você começa a criar esse hábito mesmo, tá? De listar, de priorizar, de catalogar o que é urgente, o que é importante, quando você começa a criar esse hábito, tudo que você está fazendo já vai entrando lá na sua listinha e automaticamente ele já vai entrando na ordem certa lá. Fala assim, não, tá lá, vai para o terceiro tópico lá, vai para o quarto tópico lá, porque é muito interessante, você começa a fazer automático isso, sabe? Isso. Porque é muito interessante. Por exemplo, eu falo assim, pô, Tati, você não está brincando com o seu filho. Isso não é prioridade para você? O que é prioridade? Você sentar para trabalhar ou você sentar para brincar com o seu filho? Lá na frente, né? O que você vai querer ouvir? Entende? Daí você vai lá e você, opa, vamos lá, vamos voltar para o curso. Entende? E até podes chegar à conclusão que são os dois prioritários. Tu até podes chegar à conclusão, imagina, que brincar com o teu filho ou trabalhar são as duas coisas importantes. A questão é, não tem que ser também tudo ou nada. Ou seja, Não, pode, não não é? tem. Quer dizer, não, porque nós temos esta tendência também para ser tudo ou nada, ou sim ou não é? Não tem de ser. E portanto, ok, se são os dois prioritários, então pá, divide o tempo pelos dois. Divide o tempo, né? Vais trabalhar menos? Vais, mas vais ganhar qualquer coisa ao brincar com o teu filho. Não vais brincar o E, tempo todo? Não, mas vais poder trabalhar alguma coisa. ah, Organiza. claro, isso é organização e disciplina. Sim, mas, Anda mas junto. sem stress.
Sem estresse, então. E é muito gostoso quando você passa a gerenciar a sua vida, né? É, Você controlar a sua vida dessa forma. Quando você começa com maturidade, ter organização, ter foco, ter disciplina, você vai. Nossa, isso é muito gostoso, porque você executa as tarefas. É muito gostoso. Nossa, eu não tenho palavra. Qualidade de vida. Antes, eu não sabia definir. Ah, o que é qualidade de vida? Não entrava na minha cabeça. Aí eu falei, nossa, agora, falei, é é isso. fácil, não é? É fácil. Sabes que e estamos quase, o nosso tempo está a acabar, acho que é efetivamente o desafio para quem nos está a ouvir. É começa a fazer, começa a implementar, experimente. E depois diga-nos o que é que aconteceu. Depois diga-nos o que é que correu bem. Depois diga-nos aquilo que possa ter corrido menos bem e que tenha que ser retificado. Mas acima de tudo esta questão, diga-nos o que é que correu, como é que correu. E a única forma de poder dizer isso é depois de ter feito, é depois de ter começado, porque sem isso é só teoria. Sem dúvida, sem dúvida. Falamos bastante coisa aqui, né? Ui. Agora já está na hora da ação, né? É, exatamente, não é? Já chega de falar, agora estamos na altura de fazer. Até porque o fazer vai ser sempre mais importante que o falar. Com certeza, com certeza. Então, acho que é isso. Acho É, que a mensagem é só tudo isso. É só tudo isso. Ó, enquanto isso, ó, outra aqui, ó, preguiçosa. Eu não tenho ninguém aqui à minha volta. Hoje não tenho cá Ela, ninguém à minha volta. ela ficou quietinha hoje o tempo inteirinho, ó. Nem acreditei. A minha anda a algures por este universo por aqui. É. Mas então tá bom. Então, mais uma vez, obrigada. E Obrigado, nós falamos. Obrigado eu pelo convite mais uma vez. Obrigado a todas as pessoas que estiveram a ouvir. Espero que a gente acrescente também ao vosso dia a dia e, portanto, obrigado pelo investimento de uma hora aqui a ouvir-nos. Muito obrigado, foi fantástico. Olha aqui nos comentários como está sendo a evolução aqui. Sim, faça-nos saber, faça-nos saber. E junte-se a nós para a semana que estamos de volta, às quintas-feiras, para este conversas, papos intercontinentais, não é? Às 4 horas do Brasil e às 8 da noite aqui em Portugal. Fantásticos. Então tá bom. Então, obrigada e ó, Obrigado, eu. Beijinhos a todos e obrigado por nos terem visto e ouvido. Obrigado. Beijinhos, Tati. Porta-te mal. Beijinhos. tchau.